Existem poucas sagas no mundo dos games que eu gosto mais do que Assassin's Creed. Eu já sabia que a franquia, além de contar com jogos, filmes, livros, também contava com algumas HQs. A questão é que todas elas seguiam aquele padrão mais americano de HQ. Porém, as coisas mudaram um pouco com Assassin's Creed 4 Awakening. Essa coisa aqui de fato é um mangá, tipo, de verdade, japonês e tal. Aqui por essas bandas do mundo, lá nos Estados Unidos, ele foi publicado pela Titan Comics, mas lá no Japão, a revista responsável é Young Jump, uma revista conhecida por ter publicado Capitão Tsubasa e Gantz. O autor dessa versão, obviamente essa história não é cânone na franquia Assassin's Creed, é Takashi Yano. Se você é um fã de Naruto, talvez você já tenha reconhecido esse nome. Takashi é o responsável por alguns light novels da franquia, incluindo do Shikamaru e do Itachi. Esse mangá aqui claramente não tem compromisso nenhum em tentar de alguma forma retratar a história real do jogo. Inclusive, por mais que as primeiras páginas ainda deem aquele contexto de está tendo uma batalha e acontece um naufrágio, a partir daí muita coisa fica diferente, tanto no presente quanto no passado, mas principalmente no presente. O jogo de Assassin's Creed começa com Edward sendo atacado por um assassino chamado Duncan Walpole. Acontece um naufrágio, Edward, que é o protagonista, Edward Kenway, persegue Duncan, o mata e rouba sua identidade, entre aspas, de assassino. Ele coloca suas roupas e finge que é ele. No mangá, esse confronto nunca acontece porque o Duncan morre por causa do próprio naufrágio. Ele morre meio que soterrado por umas paradas do barco, enfim. Talvez a maior diferença seja no presente. Assassin's Creed, do seu primeiro jogo até Assassin's Creed 3, tem um foco bem forte na história de Desmond, de toda a questão dele ser o cara que vai salvar o mundo de um cataclisma e blá blá blá, pegando os conceitos sobre a primeira civilização e essas coisas mais. No jogo, a história do presente passa a ser renegada no 4 e volta bem forte lá no Origins. No caso de Assassin's 4, seu protagonista é um personagem sem fala, sem rosto, sem personalidade nenhuma, que simplesmente fica revivendo as memórias do Edward e fica hackeando uns computadores aleatórios. Tem uma historinha ali do presente com um tal personagem chamado John, mas ele pouco importa. No mangá, o Takashi faz um bom trabalho criando uma história completamente diferente e bem mais pessoal, sem esse elemento de você estar ligado a salvar o mundo e essas coisas. Por mais que o Desmond já tenha feito isso, né? Então não tem motivo para o personagem salvar o mundo, mas eu acho que você entendeu. O protagonista é um garoto chamado Yanao Seijin, filho de uma funcionária muito prestigiada na Abstergo. Para quem não joga Assassin's Creed, a Abstergo é uma empresa que faz o dispositivo capaz de reviver as memórias dos seus antepassados. O nome desse dispositivo é Animus. Seijin é obrigado a continuar revivendo a memória de Edward porque ele precisa salvar a sua mãe, que se recusou a fazer isso e está em um estado catatônico. Ela está completamente nas mãos da Abstergo e o garoto tem que reviver as memórias até o ponto em que o Edward descobre a localização do observatório. Beleza. O que caralhos é o observatório? Bom, o observatório é um local secreto que tem a capacidade de basicamente achar qualquer pessoa no mundo apenas pelo sangue. A Abstergo precisa da posição desse lugar para realizar seu plano e ir acabando com seus inimigos, descobrindo onde eles estão no planeta, escondidos, né? Isso também acontece no game, tá? Tipo, em dezembro tem um vídeo especial no canal 2 falando sobre todos os jogos e lá eu vou explicar melhor essa questão, mas enfim. Alguns pontos da história do mangá no passado ainda seguem o jogo. Por exemplo, o Edward, depois que ele pega a identidade do Duncan, ele espera conseguir uma recompensa que Duncan pegaria ao trair a Ordem dos Assassinos com a Ordem dos Templários. Duncan Walpole era um traidor, beleza? Beleza. Mas os Templários querem saber a localização do observatório. Para isso, eles precisam de um sábio, e eles só vão entregar a recompensa pro Edward depois de tudo isso. A mesma trama acontece no jogo, tá? O Edward finge ser Duncan para conseguir a recompensa, mas as coisas vão acontecendo e ele acaba realmente se aproximando dos assassinos. A história do mangá e do jogo nessa questão se assemelham bastante. Uma diferença bem gritante é que aqui no mangá, aparentemente o Animus é um pouco mais imbecil, porque no jogo você revive as memórias e dependendo da quantidade de tempo fazendo isso e a versão do Animus em que você está, a pessoa pode acabar adquirindo algumas habilidades, entre aspas, iguais à da pessoa que você está vivenciando as memórias. O Desmond, por exemplo, consegue a visão de águia depois de passar muito tempo revivendo as memórias do Altair no primeiro jogo. Nesse mangá, existe um sistema bem estúpido do Animus que torna tudo muito mais real. Cada golpe que o Edward recebe é diretamente sentido por Seijin. Então, quando o Edward toma uma facada, o Seijin acorda com a barriga sangrando. Tipo, eu sinceramente não sei como a Abstergo pensa que isso é uma boa ideia, porque sinceramente não é. Mas, enfim. Eu acho que o mangá acerta muito na história do presente, porque a versão do jogo nesse quesito é tão pobre que qualquer coisinha minimamente profunda é bem mais interessante. Mas, infelizmente, eu não sei exatamente como a história acaba. O mangá tem 12 capítulos publicados, 2 volumes inteiros também, mas eles não são traduzidos para português.
O que eu encontrei traduzido para português foram apenas 7 e traduzidos para inglês foram apenas 8. Eu imagino que, apesar da história ser alterada em alguns pontos, no caso eu tô falando da história do Edward no passado, o mangá deve seguir mais ou menos o que acontece no jogo nessa parte. Com a morte de alguns templários importantes, o Edward e o sábio indo até o observatório, tem spoiler, tá? O Edward recebendo a notícia de que sua esposa está morta e se mudando para Londres e etc. Falando dos personagens, o mangá usa os do jogo, mas eu sinto que eles têm a personalidade levemente alterada. Por exemplo, apesar do Barba Negra ser um cara meio louco no jogo, no caso, né, no mangá ele parece mais imprevisível ainda, tipo, ele é muito lunático, cara. O que não é necessariamente uma coisa ruim. Eu acho que o mangá dá essa liberdade pra ele ser assim, porque o mangá não é tão real quanto o jogo. Então, por exemplo, eu vou falar disso mais pra frente na hora de falar das lutas, mas eu acho que ele dá essa liberdade porque o personagem pode fazer mais coisas malucas sem sofrer nenhuma consequência. Mas enfim, a personagem da Kid também tem toda a questão de ser uma mulher em um meio predominado por homens, no caso a pirataria, e por isso ela finge ser, eu acho que até não citei isso no vídeo, né, mas o Edward, pra quem não sabe, é um pirata, tá? Ele era um pirata, se não me engano o sonho dele era ser corsário, mas ele virou um pirata, e aí depois ele virou meio que um assassino barra pirata, e ele faz amizade com esses caras. Mas eu queria muito saber também o final da Kid no mangá, eu queria saber se é igual pro final da personagem lá no jogo, que é bem triste, mas infelizmente eu acho que eu não vou poder, a não ser que eu ache o mangá em japonês. Mas eu também não vou entender muita história, né? Mas enfim. O que me interessava mesmo era como eles terminavam a história do presente. Talvez algum dia eles até lancem a tradução dessa parte, mas eu procurei pela internet para tentar encontrar os outros capítulos, para pelo menos tentar me guiar pelas páginas, mas nem isso eu consegui. Sobre a arte do mangá, eu ia falar disso lá na hora que eu tava falando do Barba Negra, eu achei mais ou menos. Talvez o problema fosse até a qualidade da scan, mas algumas páginas não eram tão fáceis assim de entender. O lado bom da coisa é que, por se tratar de um mangá, as lutas são bem mais plásticas e coreografadas que do jogo. Os assassinos aqui realmente parecem bons lutadores, apesar obviamente do exagero e da dramatização de muitos momentos. Eu tinha falado do Barba Negra, né? Tipo, tem uma cena que, se eu não me engano, que ele joga um cara muito pra longe e o cara só bate assim as costas e fala, ah, tá tudo bem, aí ele levanta. Tipo, no jogo isso não acontece, porque se ele fizesse isso, provavelmente o cara ia morrer, né? Ou ia, sei lá, ficar com a coluna quebrada ou qualquer coisa do tipo. Então, o mangá dá muito mais essa liberdade para os personagens agirem como super-humanos. Inclusive, quando o Edward chega na cidade pela primeira vez para encontrar os Templários que pensam que ele é o traidor Duncan, ele trava uma luta lá e, porra, ele até desvia de bala, mano, né? Tipo, é impossível um ser humano desviar de uma bala igual ele desviou ali. Ele desviou parecendo que era o Naruto, tá ligado? Na verdade, ele parecia o... Sabe aquela cena do One Piece, quando aquele pacifista vai atirar no Luffy, ele só dá uma desviadinha pro lado? Assim, acontece exatamente a mesma cena aqui nesse mangá. É até meio ridículo. Talvez seja até uma referência, né? Vai saber. Mas enfim, eu acho que no fim esse é um mangá que vale muito a pena pra quem jogou os jogos e gostou do game, mas eu não recomendo pra quem não conhece nada da história. Se você tentar pegar pra entender Assassin's Creed com a história paralela do 4, não é a melhor coisa a se fazer. Eu também me desanima que desde setembro de 2020 aparentemente mais nenhum capítulo pode ser encontrado online. Obviamente você pode comprar os 2 volumes, tá? Tem na Amazon até, tem outros sites também, você pode comprar digital e tal. Mas porra, nunca que eu vou gastar tanto dinheiro assim nisso, né? Mas eu acho que é basicamente isso. Se eu não me engano, tem outro mangá de Assassin's Creed falando sobre uma personagem de um jogo meio... Não é spin-off, né? Mas o jogo ele é meio renegado. É tipo um lado B de Assassin's Creed, que é da Assassin's Creed Chronicles China. Talvez um dia eu traga um vídeo sobre ele, se eu conseguir encontrar ele na internet pra ler em português. Mas é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado e tchau!